Bom, pessoal, um vídeo aqui agora, fazer uma análise sobre o terceiro céu de Paulo. Um rapaz tinha perguntado no grupo, mas eu estava no trem do Pamorato. Eu falei, depois eu tento fazer um esbocinho, porque é um tema que eu nunca abordei antes, tá bom? Em 2 Coríntios 12, 1:5, Paulo fala de um terceiro céu. Ele fala assim, ó: em verdade que não convém gloriar-me. Então ele está falando de si mesmo, eu não vou me gloriar, mas passaria visões e revelações do Senhor. Então ele não vai se gloriar, ele só vai passar para o seu público revelações e visões do Senhor. Aí ele fala: conheço um homem, aqui ele coloca em terceira pessoa, em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, só Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Aí ele usa essa expressão aqui, um terceiro céu. Então esse homem que ele descreve aqui em terceira pessoa foi a um terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, eu não sei, só Deus sabe. Quer dizer, ele não sabe se foi fisicamente arrebatado ou se foi só em espírito. Foi arrebatado ao paraíso. Então o homem foi arrebatado ao terceiro céu e ao paraíso. Correto? É o mesmo homem, ao terceiro céu e ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu? Aí ele volta a falar de si mesmo, dando a entender que é ele. Mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Pelo contexto, Paulo dá a entender que está falando de si mesmo, porque ele fala, não vou me gloriar, em terceira pessoa, né, para não se gloriar. Ele fala que só vai se gloriar das suas fraquezas. Então alguns entendem que ele coloca aqui ele mesmo em terceira pessoa, só para não se gloriar, mas seria dele mesmo que ele está falando, tá bom? Existe uma teoria, né, que não é muito aceita na teologia, mas é uma hipótese, né, também, de que Paulo estivesse falando de João, né, o autor do Apocalipse, porque o autor do Apocalipse foi arrebatado em visões. Que ele fala aqui, ó, eu, João, aqui em amarelo, ó, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Mas essa é uma teoria que não é muito aceita, tá? E também é menos provável, mas é só para citar aqui no vídeo. Mas o consenso é de Paulo estava falando de si mesmo. O terceiro céu é um conceito judaico durante o período do Segundo Templo, ou seja, é um conceito já helênico, né, onde mistura aquele helenismo com o judaísmo. Não é um conceito bem judaico, né? Deixa eu até colocar aqui helênico, senão as pessoas vão confundir. No Apocalipse de Moisés, que é um desses livros helênicos, né, que surgiram nesse período, o arcanjo Miguel enterra o corpo de Adão no paraíso, né, para guardar a sua ressurreição. E aí também tem essa mesma expressão aí de terceiro céu. Mas na literatura apocalíptica, como nós já vimos aqui em outros vídeos do canal, pessoal, são utilizados de simbolismos, né, para descrever situações reais, que eu falei, a besta, um dragão, uma prostituta, etc. Muitas vezes são para descrever promessas e advertências, né, que são descritas dessa forma. Então a gente não pode tomar esse terceiro céu como literalmente um terceiro céu físico ou um céu espiritual onde Deus mora, senão nós estaríamos indo contra o que o autor quis transmitir. Paulo diz que o terceiro céu é o paraíso, que nem eu mostrei ali, o homem foi arrebatado ao terceiro céu e ao paraíso, então é a mesma coisa. Vamos analisar primeiro o céu. Céu na Bíblia, algumas vezes, é um simbolismo para poder e governos humanos mesmo. Que nem, por exemplo, aqui Daniel como exemplo. Ele falou de uma árvore bem grande, cuja altura chegava até o céu, que era o sonho de Belsazar. Aí depois ele fala para ele, ó: és tu, ó rei, que cresceste, o rei era a árvore, e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu. Então quem chegou até o céu era o rei. O que ele queria dizer? Que o rei ia se tornar alguém muito poderoso e que ia dominar vários povos. O terceiro que aparece ali na epístola de Paulo, terceiro céu, pode ser apenas um superlativo, ou seja, para exagerar, para dar a entender que é uma autoridade muito poderosa, uma autoridade forte. O Novo Testamento, como já vimos em outros vídeos, ele foi escrito em grego, mas os autores eram judeus, ainda que helenistas, né? Judeus expressando ideias hebraicas, utilizando outra língua. Então, eles utilizaram equivalentes. O paraíso em grego, que é o paradeisos, essa palavrinha aqui, ó, é um equivalente, né, em grego do termo hebraico Éden. Éden é o paraíso, como as Bíblias traduzem, só que no grego é paradeisos, então o autor estava usando o equivalente grego. E mesmo no grego, a origem da palavra vem do persa, que significa um jardim, essa palavra aqui, paradeisos. Aqui, ó, esse aqui é o aparato crítico do Bible Hub, aqui, ó, paradeisos, aqui, ó, origem da palavra. Uma antiga palavra persa, que significa jardim, um parque, etc. Então, mesmo no grego, a origem da palavra vem dos persas, ou seja, o jardim. Por quê? Éden, que nem nós já vimos aqui também no canal, era a crescente fértil da Mesopotâmia,
que era a crescente fértil? Era uma região que ficava entre o rio Tigre e o Eufrates. Aqui, ó, aqui é a Mesopotâmia, é um deserto danado. Aí tem esses dois grandes rios aqui, ó, o rio Tigre, que é o de cima, e o rio Eufrates. Como tinha dois grandes rios que desaguavam aqui no Golfo Pérsico, essa região ficava mais fértil por causa dos rios. Aí você podia plantar, podia irrigar, podia produzir coisas, alimento, então essa região se tornou próspera, rica. Por isso que ela é chamada de crescente fértil, entre o rio Tigre e o Eufrates. É quase um trava-línguas, né, pessoal? Então essa era a crescente fértil. Aqui que era o Éden, o paraíso, tá bom? Era uma região fértil, por causa dos dois grandes rios, tá, eu já falei. Então podia se desenvolver fartura, e onde se desenvolveram grandes impérios, né, do mundo antigo, que nem, por exemplo, a Babilônia, a Pérsia aqui próxima, a Cádia, a Suméria, a Síria aqui acima. Tudo se desenvolveram aqui nessa crescente fértil, por causa do benefício desses rios que irrigavam a terra. E na literatura apocalíptica, essa crescente fértil, essa fertilidade e abundância é utilizada simbolicamente, ali da Mesopotâmia, para se referir à restauração de Israel como uma nação rica e abundante. Que nem eu coloquei 3 referências aqui para vocês verem, ó, Isaías. Porque o Senhor consolará Sião. De quem que Deus está falando aqui? De Israel, do povo judeu. Consolará todos os seus lugares assolados, ou seja, lugares que foram destruídos. E fará o seu deserto, que é o deserto ali da Judéia, como o Éden. Aqui, ó, vocês podem ver no mapinha. Israel é aqui do lado do mar Mediterrâneo. Então Israel é uma região árida, seca. Então Deus está falando que ia fazer o deserto deles, que foi destruído, como a Mesopotâmia, ou seja, um lugar fértil e próspero. Então é uma promessa para Israel. Ezequiel, ó, e a terra assolada será lavrada, Israel, em lugar de estar assolada aos olhos de todos que passavam, e dirão: esta terra assolada, que é Israel, ficou como um jardim do Éden, que nem a Mesopotâmia, fértil, próspera, produzindo, reino restaurado. E as cidades solitárias, assoladas, destruídas, serão fortalecidas e habitadas. Então você vê que 2 profetas aqui usaram o termo Éden, que seria o paradeisos em grego, para se referir à restauração de Israel. E por fim só Joel, só que Joel aqui no sentido oposto, né, que ele está falando de destruição do dia do Senhor. Ó, diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama brasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto desolado. Então vocês veem que a referência é a mesma, sempre se refere a Israel, ou à restauração do reino de Israel. Então Éden geralmente significa a restauração do reino de Israel. Éden ou paradeisos, lá que Paulo usou em Coríntios. De uma terra desolada e árida para uma crescente fértil. Já no Novo Testamento, a referência pode ser ao reino espiritual de Deus, porque a palavra paradeisos, João usou no Apocalipse aqui, ó, que ele fala que aquele que vencer vai ter direito à árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Agora, esse paraíso de Deus que o autor do Apocalipse está falando, pode ser um lugar espiritual, pode ser a igreja, já pode ter um outro sentido, tá bom? Então Paulo pode ter tido uma visão de um reino restaurado, o reino de Israel. É uma hipótese. Quer seja Israel ou quer seja a igreja, na concepção dele. Ele podia estar falando que a igreja ia se tornar um reino poderoso, né? Um terceiro céu, 3 vezes atingindo o mundo inteiro, mais do que qualquer império. Ou ele podia estar falando de uma restauração de Israel. Agora, só para finalizar aqui o entendimento, os apóstolos eles tinham originalmente a ideia de que Jesus restauraria Israel, o reino físico. Tanto que aqui em Atos eles perguntam para ele, ó, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Eles estavam falando do reino de Israel, o reino físico. Essa era a ideia original que eles tinham. Por quê? Porque era uma promessa messiânica. Que o Messias, quando viesse, ele tinha que restaurar o reino, governar Israel. Mas, com a queda de Jerusalém, né, que aconteceu o oposto, em vez de uma restauração, houve uma destruição e uma diáspora, os cristãos acabaram adotando uma outra visão, a de que a igreja representaria o reino de Deus na terra, que nem aqui no Apocalipse, que pode ser uma referência à igreja. Então, do que Paulo estava falando aqui em Coríntios? Primeiro, nós percebemos pelos termos que ele usa, que ele está falando provavelmente de si mesmo. Segundo, terceiro céu e paraíso é a mesma coisa, nós percebemos isso. Terceiro céu pode ser um símbolo de autoridade, de poder, como aqueles símbolos da árvore lá de Balsazar, etc. e tal. E paraíso também é usado na escritura para um símbolo de restauração, reino, poder, ou seja, restauração do reino de Israel. Então Paulo viu algo restaurado, um reino muito poderoso que atingia o planeta inteiro. Foi isso que ele viu. Agora, esse reino que ele estava vendo seria a igreja, que acabou atingindo o planeta inteiro, se tornou a maior religião do mundo? Ou será que ele estava vendo o reino de Israel restaurado num futuro? Então, aí fica para cada um tirar suas conclusões, tá bom? Eu sou mais da hipótese de que ele podia estar se referindo à igreja, tá? Não sei nem se é de Paulo esse trecho aqui de Coríntios, se é um acréscimo, se é uma reedição posterior, que inclusive eu estou analisando Paulo agora, né? Mas eu não cheguei nessa parte ainda.
Mas fazendo uma exegese do texto, dos versículos, do 1 ao 5, dá para entender que ele podia estar se referindo sim ao poder da igreja. Tá bom, pessoal? Paz a todos.